Então, vamos estudar um pouquinho ou revisar um pouquinho sobre as transformações da zona rural após a geada negra, principalmente aqui na nossa cidade. No amanhecer do 18 de julho de 1975, há 45 anos, que uma das geadas mais intensas do século passado reduziu a zero a área cultivada com café no estado do Paraná. A geada negra de 1975, que mudou a história paranaense ao acabar com a produção cafeeira existente no estado, tornou a vida difícil para muita gente. Lembre-se lá do videozinho que a professora mandou para vocês, tá? Em Mandaguari, as lavouras de café foram devastadas pela geada negra. O café era o principal produto agrícola no nosso município. Nenhum agricultor escapou dos prejuízos. Infelizmente, foi um fenômeno climático que gerou consequências para as décadas seguintes. E até hoje, deixamos de ser os donos do ouro verde e nossa cidade mudou as características, aumentando ainda mais o fluxo de pessoas morando na zona urbana, principalmente os mais jovens que vieram à procura de emprego, permanecendo nos sítios mais velhos que procuravam diversificar a produção além de café, começaram a plantar trigo, soja e milho. Então eu quero que vocês revejam aquele videozinho que a professora mandou dos agricultores aqui da nossa cidade falando sobre as consequências da geada negra. Aqui nós temos, olha lá, algumas capas de jornal daquele dia. Olha lá, ó, a Folha de Londrina, que tem como a manchete: não sobrou um único pé de café. Depois nós temos o Estado do Paraná: não sobrou um pé de café. Depois o Panorama, tá lá: foi a pior geada. Então vamos lá então. Marque X nas respostas corretas. Letra A: onde fica a zona rural? Fora da cidade, no campo, na cidade, no interior. Aí vocês vão assinalar qual que é a resposta correta. No que as pessoas podem trabalhar na zona rural? Então vocês vão assinalar mais de um, tá? Pode trabalhar na agricultura? Sim. Empresas, tem empresa na zona rural? Motoristas, tem motorista, chofer na zona rural? Pecuária, tem pecuária na zona rural? Tem. No garimpo, garimpo é mais garimpeiro. Nas lojas, eu acho que não, né? Não tem loja na zona rural. Depois a número 3, complete os espaços com as palavras abaixo. Quais são as palavras? Plantam, agricultura, colhem e animais. Vamos ver. A maioria das pessoas que vivem na zona rural trabalham cuidando da... Então, vocês vão lá ver no textinho o que está falando sobre que a maioria das pessoas que trabalham na zona rural, elas trabalham fazendo o quê? Aí vocês vão completar. E dos o quê? Então, eles cuidando de plantas e dos animais, cuidando da agricultura, dos animais. Então, olha lá. Eles trabalham o quê? Plantam e colhem os produtos. Eles trabalham, plantam e colhem o produto. Então, aqui pode ser o quê? Cuidando da agricultura e dos animais. E aqui eles plantam e colhem os produtos, tá? A última aqui é para desconsiderar. Aqui nós temos, a número 4, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, nós vamos lá, ó. Letra A, população urbana. Letra B, população rural. Letra C, a cidade. Letra D, o campo. Então, vocês vão ver lá. A zona rural. O que é a zona rural? É a população urbana? É a população rural? É a cidade ou é o campo? Aqui a zona rural é o campo. Então, vai colocar a letra D lá. Aqui, ó. Depois lá. É a zona urbana. O que é a zona urbana? É a população urbana? É a população rural? É a cidade ou é o campo? Aí vocês vão colocar qual que é a letra da resposta lá. Depois lá, é formada pelas pessoas que moram no campo. O que é? É a população urbana? É a população rural? É a cidade ou o campo?
Aí vocês vão colocar a letrinha que se refere a essa resposta. É formada pelas pessoas que moram na cidade. Qual que é a população urbana? É a população rural? É a cidade ou o campo? Aí vocês vão assinalar e vai colocar qual que é a letrinha da resposta. Quando aconteceu a geada negra? Quando que aconteceu, crianças? Aí vocês vão lá no textinho e vai falar, ó, no amanhecer de 18 de julho de 1975, há 45 anos, que uma geada das mais intensas do século passado reduziu a área cultivada com café no estado do Paraná. Então, vocês vão colocar o quando que foi. Qual o produto agrícola mais prejudicado no nosso município com a geada negra? Já até escrevi lá. O que é o êxodo rural, crianças? Então, aonde que vocês vão encontrar a resposta? Olha lá, tá até aqui, ó. Ó, êxodo rural é o deslocamento ou migração de trabalhadores rurais que vão em direção aos centros urbanos. Olha ali, tá bem facinho a resposta. Quais as consequências causadas pela geada negra? Vamos voltar lá no texto para respondê-la? Olha lá. Então, olha lá, o fluxo de pessoas morando na zona urbana, principalmente os mais vieram a procurar emprego, então aumentou. Então, ó, o Paraná deixou de ser o dono do Ouro Verde, a nossa cidade mudou as características, mudando ainda mais o fluxo de pessoas morando na zona urbana, principalmente os mais jovens, que vieram à procura de emprego, permanecendo nos sítios mais velhos, que procuravam diversificar a produção, além do café, e começaram a plantar trigo, soja, milho. Então, essa foi uma das consequências. Número 6. A geada negra aconteceu aonde? Em qual estado que aconteceu a geada negra? No Mato Grosso, na Bahia, no Paraná ou no Rio de Janeiro? Tá lá, ó, no amanhecer, 18 de julho de 1975, há 45 anos, que uma das geadas mais intensas do século passado reduziu a área de cultivo com café no estado do Paraná. Então, vocês vão assinalar. Depois lá, na frase, deixamos de ser os donos do Ouro Verde, retirado do texto Transformações da Zona Rural após a geada negra, esse termo utilizado refere-se a quem? O Ouro Verde. Para quem que era utilizado esse aqui? Era ao município, ao café, ao emprego ou à soja, crianças? Qual que era chamado de Ouro Verde? Quem que foi devastado na geada? Isso, muito bem. Então, vocês vão assinalar a resposta correta.